Agora vamos falar sobre o presidente do Conselho Estudantil, Miyuki Shirogane, e sobre o passado dele. Vamos começar que assim, o trauma de infância dele é bem parecido com a Kaguya. Que, os dois têm a ver com família, só que é diferente. Enquanto com o Miyuki é só com um membro da família dele, com a Kaguya é sobre toda a família dela, todo o prestígio que a família dela carrega e sobre todas as expectativas e responsabilidades que foram colocadas nela desde pequena. O presidente é só sobre a mãe dele, simplificando, que a mãe dele deixou eles muito cedo. Na verdade, deixou o presidente muito cedo, quando ela ainda era uma criancinha, muito novinho, e toda vez que ele lembra do rosto dela, ele chora. Toda essa história que trouxe o passado do Shirogane à tona começou quando ele desmaiou. E quando ele chegou no hospital, ele é atendido por o dono daquele hospital, que o filho dele estuda na escola do presidente na Chuchin. E ele diagnosticou o presidente como doente de amor. Ele indicou sintomas, falta de sono devido à mágoa e a perda de consciência por ter quase beijado. E não é nada além de doença da paixão. E ele pede para o Shirogane relaxar um pouco, já que ele só tem 17 anos, e quando ele tinha a idade dele, estava brincando com várias garotas sem se importar nem um pouco. E a enfermeira diz que é por isso que ele teve um filho aos 17 anos. E aí esse doutor tenta dar uma de psicólogo, falando para o Shirogane desabafar sobre isso com eles. No começo ele recusa, mas depois ele começa a desabar, falando que é um inútil se ele não se esforçar até o limite. E por isso ele tá sempre se esforçando desesperadamente. É aí que é revelado todo o passado triste do presidente, com a mãe idiota dele. O presidente ele fez uma prova para entrar em um jardim de infância de elite porque a mãe dele queria, mas ele falhou completamente. E ele também foi reprovado em entradas para escolas do ensino fundamental de prestígio também. Pois a mãe do Shirogane sempre quis uma criança inteligente, e desde que ele falhou em todas essas provas, ele podia sentir a mãe dele perdendo cada vez mais o interesse nele. E aí chegou o ponto que a mãe dele foi embora e só levou a irmã mais nova dele, a Kei, que tinha passado em todos os exames. E por isso, ele continuou dando melhor nos estudos, esperando que algum dia ela viria por ele também. Mas isso não aconteceu até hoje. E ele sofre por o mesmo problema que a Hayasaka também tem, pois ele acha que ninguém vai aceitar ele por quem ele realmente é. E ele diz que isso é uma verdade universal. Foi então que mostra um flashback do passado dele, conversando com o antigo conselho estudantil, e eles dão um conselho para ele blefar, agir como alguém que todas as garotas se apaixonariam, por isso ninguém seria capaz de menosprezar ele. E funcionou. Então volta pra cena do hospital. E aquele doutor esquisitão fala que ele realmente colocou uma máscara, e ele pergunta se ele vai continuar vestindo ela dali pra frente também. E ele continua com esse papo todo de agir com uma personalidade falsa, e se ele quiser ficar no mesmo nível de alguém como a Shinomiya, de desmaiar uma ou duas vezes é inevitável. E a conversa continua, mas a Kaguya e a Hayasaka estavam ouvindo tudo atrás da porta, com o estetoscópio. Então, depois do presidente já está mais ou menos 100%, ele volta para casa dele. E depois disso mesmo, ele tendo recente saído do hospital por causa de desmaio por estresse expressivo, e como o doutor diagnosticou doença do amor, ele foi pro quarto estudar. Só que quando mostra o quarto dele, é incrível ver como é que ele se esforça tanto, pois ele, mesmo depois de ter alcançado o topo da escola, já que ele é literalmente o presidente do conselho estudantil, ele continua se achando covarde, um pedaço de lixo inútil, e que só tem um jeito de competir com aqueles que possuem talento. E aí mostra o quarto dele, e o quarto dele tá cheio de coisas grudadas nas paredes, de anúncios do tipo: a dor de estudar é apenas temporária, a dor de não estudar dura uma vida inteira, talento não pode vencer o esforço, dane-se o sono, descuido é o nosso inimigo, controle sua compostura acima de tudo, dane-se a ignorância, dane-se os erros por descuido, sempre conferir 3 vezes, e se torne um homem que possa estar ao lado da Shinomiya. Isso é mais ou menos uma história do passado trágico do Shirogane, como isso levou a tudo que ele é hoje. E tem uma rotina de estudos completamente assustadora. Simplificando, é isso. Agora, para encerrar essa lista de passados traumáticos do conselho estudantil, vamos falar sobre a Kaguya Shinomiya, nossa Kaguya-sama. E como eu já tinha falado, o passado dela é parecido com o do presidente, só pela questão de o trauma dela ter a ver com família. Mas é mais por causa do que a sua família possui, que no caso é a reputação de renome mundial, internacional, não sei,
mas lá no Japão é uma reputação de renome incrível, e a Kaguya desde pequena teve que exceder as expectativas que foram colocadas nela em uma criança. E a família Shinomiya, com bens totalizados em 200 trilhões de ienes e mais de 1.000 empresas filiadas, é uma empresa bem poderosa, não é? E, bem, já começando que a Kaguya cresceu em um ambiente extremamente tóxico e que não era adequado para uma criança, pois já foi ensinado a ela desde criança que uma Shinomiya não deve confiar nos outros, só deve usar as outras pessoas e manipulá-las e, se necessário, jogá-las fora. Nunca deve expressar emoções, apenas um sorriso educado é permitido, mas nunca deve mostrar raiva ou tristeza, e chorar está fora de questão. Eu não sei se deve dizer essas coisas pra uma criança, porque é uma criança, mano. Ela é uma criança. Quando era criança, eu chorava horrores por qualquer coisa. Então, não acho que deva dizer essas coisas pra uma criança. Mas a família Shinomiya... Enquanto a Kaguya relembrava do seu passado, conversando com sua personalidade interior, ela acabou lembrando de um acontecimento que aconteceu quando ela ainda era bem criancinha. Foi quando o professor dela estava no hospital e a sala inteira teve que fazer 1000 garças de papel para ele. Ela percebeu que uma colega dela, a Toshiko-san, estava dobrando mais devagar que todo mundo e a Kaguya simplesmente disse para ela se ela poderia fazer aquilo corretamente. E logo depois a menina rompeu em lágrimas. E lá pro 6º ano da Kaguya também aconteceu algo similar, com uma garota chamada Kaoru-san. E essa menina, ela deu um tapa na cara da Kaguya e fez bastante cena. Mas a Kaguya não tava falando tudo isso por mal, não queria ofender essas pessoas. Era tudo porque ela era uma criança de coração gentil. E isso foi por causa que ela achava que as famílias das outras pessoas também eram igual à família dela. Pois quando ela fazia algo errado na família Shinomiya, se ela não fizesse algo correto, ela era açoitada nas costas e nas mãos. E foi por isso. Ela simplesmente estava falando para as outras pessoas fazerem as coisas corretamente porque ela não queria que as outras pessoas também fossem tratadas da mesma maneira que ela quando ela não fazia algo certo. Só que era só a família Shinomiya que era assim, eu acho. E mesmo depois disso, devido ao prestígio da família da Kaguya, as pessoas continuavam se aproximando dela, mesmo elas ignorando. Mas no final sempre era a mesma coisa, todos saíam chorando. E foi depois disso, nessa época, que ela começou a desgostar das pessoas. Ela afastava a todos, mesmo suas intenções sendo boas ou ruins. Mas tudo isso, toda a solidão que ela sentiu, acabou quando ela conheceu o conselho estudantil. Até rimou! Pois foi depois dela se apaixonar pela primeira vez por Miyuki Shirogane, que apesar de ser alguém que só sabia machucar os outros, ela quis ser mais próxima do pessoal do conselho estudantil. Ela queria ser alguém mais gentil, mas ela não conseguia, não importava o que, ela era fria e indelicada e estava sempre mentindo e conspirando. E ela mentia até pra ela mesma. Esse foi mais ou menos um resumo da história da Kaguya e de outros personagens, mas o interessante é que a Kaguya e o Shirogane, nesse ponto, eles são bem parecidos, pois o presidente ele se acha fraco, covarde e um pedaço de lixo inútil. Já a Kaguya ela se acha egoísta e agressiva, invejosa e traiçoeira. Uma covarde que teme as outras pessoas e sempre machuca as outras pessoas e que não tem um pingo de gentileza no corpo dela. Os dois eles cobram mais de si mesmos e escondem as verdadeiras personalidades deles de todo mundo porque acham que ninguém vai gostar deles sendo eles mesmos. Parecidos até nesse ponto e por eles serem assim, eles são perfeitos um pro outro porque os outros vão aceitar as qualidades e os defeitos da outra pessoa, independente porque eles mesmos sabem e reconhecem os próprios defeitos. E por isso não importa qual defeito o outro esteja. Eles vão aceitar as partes boas e as partes ruins. E é isso. É assim que termina esse vídeo sobre o passado trágico do conselho estudantil, que por mais eles estarem todos felizes hoje em dia, eles já tiveram seus traumas da infância e traumas do passado que perseguem eles até hoje, mas tudo isso foi resolvido pois eles encontraram as pessoas certas que ajudaram a si mesmos. Menos a Fujiwara. A Fujiwara dessa lista toda, ela foi a única que não teve um passado trágico. A Hayasaka teve, o presidente teve, a Kaguya teve, o Shigami teve e até a Miko Ino, que vai ser a personagem nova que vai ser apresentada na 2ª temporada, ela teve um passado ruim. E é isso. Obrigada por você ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, você é um verdadeiro guerreiro ou guerreira. E se você viu até aqui, você deixa seu like e se inscreve no canal pra ter mais vídeos desse tipo. Obrigada. Até o próximo vídeo.